Ciência Confidencial da Bhakti Yoga, né? Um livro de Sri Samaraj. Vamos lá. Vou falar da Joia dos Vedas aqui. Bom, em todo mundo, nem todo mundo adora o santo nome, senão um grupo especial de almas liberadas. Rupa Goswami ele escreveu em seu Namastaka. Né? Bom, ele escreveu, olha esse verso que a gente canta, Nikila Shruti Mouli Ratnamala Duita, enfim. Ó santo nome, as pontas dos dedos dos teus pés de lótus são eternamente adoradas por a resplandecente refulgência que emana das dos enjoiados capítulos dos Upanishads, as joias reais dos Vedas. Grandes almas, liberadas como Narada Shukadeva, sempre te adoram e glorificam com cânticos. Ó Harinama, limpando-me de todas as minhas ofensas, me refugio em ti por completo. O Rupa Goswami diz que muitas almas liberadas adoram o santo nome de Krishna, oferecendo-lhe respeito desde todas as direções. Ele explica que buscando nas escrituras ordinárias, talvez não possamos descobrir a grandeza do santo nome. Porém, se a gente estuda como um conjunto, encontraremos precisamente o espírito do mesmo. Pode ser que pessoas ordinárias, não encontrem isto ao estudá-los, porém existem pessoas que podem extrair a verdadeira substância, o verdadeiro propósito desses vastos escritos e detectar a grandeza do santo nome como objeto final das mais importantes escrituras védicas. Os Vedas são os códigos principais dos Shrutis, dão indicações a respeito do santo nome de Krishna. Shruti quer dizer Shabda, aquilo que pode compreender-se através do ouvido, a forma sonora da verdade revelada que desceu do alto. Bom, com certeza os Vedas nos dizem que somente mediante o som podemos nos aproximar da realidade suprema. Se não fosse assim, seríamos suicidas. Se nos dissessem que unicamente através do som pudéssemos alcançar a verdade, que serviriam os Vedas, que são somente sons corporificados? Assim sendo, se podemos encontrar sua característica genuína, perceberemos que os Vedas mais importantes afirmam que, cultivando o som, podemos alcançar o Senhor. Ou seja, o que podemos chegar a compreender unicamente pelo som, uma vez que somente ele pode transmitir a realidade. Os Vedas têm que dizer isso, pois de outro modo não seriam mais do que uma selva ineficaz de sons. Shruti quer dizer aquilo que se pode perceber através do ouvido, e esse som é absoluto. Os Shrutis eles vieram nos revelar que unicamente através do som podemos alcançar a meta mais elevada. Os códigos principais dos Shrutis nos informam Nikila Shruti Mouli Ratnamala. Mouli se refere aos mais importantes, que são como muitas joias e joias formando um colar, né, cujo brilho permite apreciar os pés de lótus do santo nome. Assim como faz o Arati, oferecemos uma lâmpada para mostrar com mais claridade a forma da deidade do Senhor. As pessoas ordinárias, os principais Shrutis nos ajudam a compreender que somente através do som podemos obter o Senhor Supremo. Rupa Goswami diz que se analisamos o seu significado com mais atenção, perceberemos que os principais Shrutis estão somente tentando nos revelar aos pés de lótus do santo nome, do mesmo modo que durante o Arati a lâmpada de ghee nos ajuda a ver a figura do Senhor. Pode ser que tenhamos uma visão imprecisa da deidade, porém, com a ajuda da lâmpada podemos adquirir uma noção concreta das distintas partes do corpo do Senhor. De maneira similar, vemos que os principais Shrutis estão tentando nos mostrar com a sua luz a parte menos elevada do santo nome de Krishna. Nos guiam, ajudando a adquirir um conceito da parte mais remota do santo nome, um conceito vago de que o nome é tudo. Rupa Goswami diz que todos aqueles que estão realmente liberados rodeiam o santo nome, oferecendo glorificações e adoração, e ele ora: com esse espírito eu me refugio no santo nome de Krishna. O verdadeiro significado dos Vedas é difícil de se entender. Alguns dirão: os Vedas não recomendam cantar Hare Krishna. Ao contrário, algumas vezes Krishna é mencionado como o nome de um demônio. Por que temos que cantar o nome
nome de Krishna. Nos Vedas encontramos, bom verso aí, com a ajuda do negro, chama, seremos introduzir ao serviço do branco, Savala. Com a ajuda do branco, Savala, seremos introduzir ao serviço do negro, chama. O que significa esse verso? Nossos preceptores espirituais, eles explicaram que o absoluto pode ser compreendido com a ajuda da energia do energético. Chama é Krishna, que é negro, e Savala branco se refere a Radharani. Ou seja, com a ajuda de Radha podemos servir a Krishna, com a ajuda de Krishna podemos chegar a servir a Radharani. Assim sendo, Rupa Goswami diz que um estudo meramente superficial dos Vedas nos frustrará, porém que se buscamos com espírito positivo, pela graça dos sábios, dos acharyas e os mahājanas, nos perceberemos que os principais shrutis nos levam a compreender que o único objeto de todos os sons védicos é o som central, o santo nome de Krishna. Existem tantas seções dos Vedas que vieram a propagar as notícias do reino absoluto. Porém, tem que haver um centro. Todos os sons essenciais estão emitindo luz como antorchas para nos mostrar que tem um som central que representa o Todo Supremo. Esse som é Krishna. Existem tantas almas liberadas rodeando, oferecendo respeitos ao nome de Krishna. Esse som central, a partir do qual todos os mantras védicos vieram a nos dar uma ideia do aspecto sonoro do centro absoluto. Essa é a explicação de Rupa Goswami. Todas as ramas dos Vedas são sons e todos os sons têm que proceder de uma posição central. Aquele que tem a visão correta não pode senão dirigi-lo para o centro, dizendo: vá, corre nessa direção. Em nossa fonte você vai encontrar tudo. Todos representamos em parte muitas coisas, porém temos um centro, temos uma origem. Vá nessa direção e encontrará o som que pode satisfazer todos os aspectos, e além disso, você vai encontrar o som que pode satisfazer com rogura. Bom, não sei nem o que é isso, mas sei lá. Bom, e além disso será introduzido aos diversos aspectos desse som. O santo nome de Krishna é muito importante, não menos do que o mesmo Krishna representa integramente tudo. Rupa Goswami diz: ó santo nome, eu me refugio sob seus pés de lótus, e você é tão grande, o grande som central que deu a coesão de todos os sons das escrituras reveladas. Sanatana Goswami, que é o mestre espiritual de Rupa Goswami, né, ele vai dizer, né, tem um verso aí que ele fala: que o êxtase do serviço do divino nome seja vitorioso, se de algum modo podemos estabelecer contato com esse som, Nama Rupa Murare, todas as nossas demais tarefas ficarão paralisadas, não teremos necessidade de nos ocupar em nenhuma outra atividade. Se podemos alcançar o serviço do divino nome de Krishna, nossos muitos e variados deveres perderão toda a sua importância. Né? Dharma se refere às ocupações materiais dos karmis, dos trabalhadores frutivos. Dhyana significa retirar-se do mundo material e meditar dentro de si, tentando explorar o mundo interior. Ambas se interrompem, ficam paralisadas devido ao êxito do serviço do divino nome. Aceita Ramanuja adora Lakshmi Narayana na modalidade da opulência e veneração de Vaikunta. O êxtase do santo nome também vai interromper isso. Aquele que obtém a graça genuína do divino nome de Krishna abandonará todas as fases e distintos tipos de adoração, a saber, Varnashma Dharma, ou deveres sociais, Dhyana, meditação internas, dos Gyanis e do Yogis, o Puja, a adoração opulenta de Vaikunta, em pós da liberação, que atrai os seguidores da Ramanuja Sampradaya. O santo nome nos levará a perceber Goloka, a própria morada de Cristo, onde teremos que nos retirar de todas essas etapas de nossa vida divina. Teremos que deixar qualquer ocupação, ainda que possa ser feita por Krishna. Teremos que abandonar a atitude calculadora, a meditação interna, inclusive puja, a adoração com temor e reverência. O santo nome acabará com todas essas tendências e encontraremos tanta doçura em seu canto que não poderemos prestar atenção em nenhuma outra coisa. Quando de fato entremos em contato com o aspecto sonoro do absoluto,
ficará paralisado nossas funções e tentativas entusiasmadas. Seremos incapazes de nos esforçarmos por ela, nos dedicaremos exclusivamente ao nome. Logo, quando o nome nos permita de novo executar outro serviço, podemos continuar. O nome possui tanto poder, uma potência a grau tão elevado que interromperá todas as demais atividades do serviço que nos enfeitiça, né? Bom, os escritos de Rupa Goswami encontramos esse verso, um verso aí. Quando o santo nome de Krishna desce e captura a língua dos lábios, ele controla com tanta intensidade que os ocupa em cantar o santo nome como se houvesse nos tornado, como ele tivesse a gente como se ele nos tivesse feitos loucos, né? Deste modo, o poder do nome desce a eles e a pessoa sente que a língua e uma boca não bastam. Precisa de milhares de bocas para saborear o nome. Depois o santo nome entra nos ouvidos de uma corrente, como uma força tão grande que os captura e não considera que somente 2 são suficientes. Querem milhões de ouvidos para prestar atenção à doce corrente que está entrando neles. Para ele 2 não são nada. Eles querem milhões de ouvidos. O néctar do santo nome entra pelos ouvidos, abrindo caminho, né, até o interior do coração. Ele é tão doce quanto quando vá capturar o coração, o centro dos sentidos, tudo se paralisa. Onde quer que esse doce agressor acaricia, tudo é capturado com tal intensidade que se ignoram as demais coisas. Rupa Goswami diz: não posso expressar, sou incapaz de descobrir quanto néctar tem o santo nome de Krishna. Essas 2 sílabas contêm tanta doçura, uma doçura de qualidade tão elevada, uma doçura tão agressiva, que o captura tudo. Esse verso se encontra no Vidhaga Madhava de Srila Rupa Goswami. Bom, em seu livro Sharanagati, Srila Bhaktivinoda Thakur explicou o Namastaka, 8 orações que glorificam o santo nome, compostas por Rupa Goswami. Ali tudo está descrito de uma maneira muito bela. Ele escreve: meu coração é como um deserto ardente por causa dos raios do sol. Tal é a minha condição mental última, o desejo por coisas mortais não podem satisfazer devido que, por natureza, são causantes da morte. E não 1 ou 2, senão milhares tais desejos mortais se refugiaram em minha mente, por isso meu subconsciente está sempre ardendo, esta é minha condição. Porém, de algum modo, pela graça dos santos e do meu mestre espiritual, o santo nome de Krishna, com suas infinitas perspectivas, entraram pelos orifícios dos meus ouvidos e alcançaram a esfera do meu coração, e ali, com alguma estranha esperança, com infinitas possibilidades auspiciosas, tocou meu coração com um novo tipo de néctar. Bom, o som desperta uma nova esperança, então, abrindo espaço, vem desde o coração para a língua. Não é que eu esteja fazendo esforço algum para pronunciá-lo, não. O que eu vi, o que veio do coração de um santo entrou em mim através dos ouvidos. Apareceu a força sobre a minha língua e começou a dançar. Isso é o santo nome genuíno. Desde alto, a forma material da língua não pode produzir, se origina no alto. E por meio de um representante do absoluto, o santo nome de Krishna chega ao coração através do ouvido. Ali ele recolhe alguma afinidade, aparece pela força da boca e começa a dançar. Esse doce som chega com grande energia à ponta da língua e se empreende e começa a sua dança. Neste livro têm sido descritos os verdadeiros efeitos do divino nome. Se um nome vivo e autêntico, a voz se afogará, o corpo tremerá e as pernas não poderão se manter. Algumas vezes as lágrimas se deslizarão sobre o corpo como uma corrente de água e os pelos
vão se arrepiar. Nessas ocasiões se observarão no corpo mudanças de cor. Não podemos encontrar rastro algum na mente ou consciência. Podemos nos desmaiar e no corpo e a mente aparecerão como se estivessem sendo atacados, tremendo, influenciados de diferentes maneiras. Parecia ser que estão apresentando muitos problemas no corpo e na mente, porém o coração se está desbordando com uma classe especial, um estranho doce néctar. Bom, o glossário agora é Varna Shankara, a existência dos Varnas de uma maneira confusa em Kali Yuga. São arquétipos psicológicos intrínsecos com ações correspondentes a Guna e Karma. Bom, vamos lá para o Siddhanta. Os Advaitas falam, não vamos destruir tudo. Não, vamos destruir tudo, não tem luz, vamos viver na escuridão. Os Bhaktas não, os Bhaktas ao contrário falam, luz é importante, a gente tem que ter luz, porque luz é Krishna. Krishna fala, o caminho dos impersonalistas é mais difícil, mas isso que não quer dizer que o caminho dos Bhaktas é mais fácil ou menos elevado. Bom, nos Vedas se costuma falar amplamente sobre Dharma, Artha, Kama, sempre colocando em primeiro lugar Dharma, porque Dharma contextualiza tudo que vem depois. Não encontramos Kama, Artha e Dharma. Sempre Dharma está em primeiro, para assim compreendermos em qual perímetro se pode conhecer a experiência sensorial, qual é a medida na qual alguém pode se projetar no desenvolvimento econômico. Se não existisse esse perímetro dármico, esse contexto, nesse contexto as etapas do Trivarga, Dharma, Artha e Kama não teriam fim. Em específico, Kama e Artha não poderiam se satisfazer ou nos satisfazer. Dharma vem nos situar em uma plataforma mais sátrica, né? Onde em algum momento começamos a perceber moksha. Bom, no Bhagavata, a narração do Rasa Panchadhyaya, a dança rasa de Sri Krishna com as gopis, começa com o verso Bhagavan Apita Ratrihi. A primeira palavra do Rasa Lila é Bhagavan, manifestando o transfundo daquilo que parece ser apenas o encontro de um garoto com muitas garotas. Um bosque e uma noite de lua cheia parece mundano, mas a primeira palavra para contextualizar os leitores é Bhagavan. Bhagavan significa aquele autossatisfeito, pleno das 6 opulências, e utilizando com a base essa autossatisfação, ele se permite experimentar algo superior à autossatisfação. Surge um desejo na mente devido ao prema. Jagannatha significa o Senhor do Universo, controlador. Este é um nome plenamente aishvárico, mas no Ratha Yatra ele desce, movido pelo amor dos seus devotos, pela força dos seus devotos, ele desce do trono e se dirige a Vrindavan, Gundicha Mandir, né? Quando Krishna e Balarama estão saindo de Vrindavan, junto com a Krura, ele dá o seu carro e se dirige ao Jamuna para oferecer orações. Krishna e Balarama permaneceram na carruagem, mas apareceram no Jamuna como Vishnu e Ananta, mostrando assim que a linha divisória entre Vrindavan e Mathura, quem sai de Vrindavan, na realidade, é uma expansão de Krishna e Balarama como Ananta Vishnu. Já Krishna e Balarama retornam a Vrindavan, mas como em manifestos, eles nunca saem de Vrindavan. Krishna não dá um passo fora de Vrindavan. Bom, o Madhusudana, por Krishna ser Avatari, a fonte de todos os avataras, ele tem um potencial de otorgar liberação a todos que ele mata. Isso não acontece com as expansões de Krishna. Quando Krishna é insultado em diversos momentos, se diz que Sarasvati Devi não consegue tolerar isso. Então ela muda os versos, tornando-os glorificações para Krishna. No verso do Bhagavata, em que Krishna e Balarama entram na arena de luta em Mathura, as pessoas começam a perceber de acordo com suas respectivas raças. Neste verso fala dos 5 principais tipos de raça e das 7 raças secundárias. Um dos discípulos sannyasis de Swami Maharaj Prabhupada estava na mata de Srila Maharaj e ele perguntou
por ele que esse serviço poderia realizar-se, Samaji pensou bem e disse: quando você estiver aqui na mata, tente apenas mudar o seu ângulo de visão interno. Isso não é tão fácil. Você pode lavar panelas, cuidar das vacas, fazer muitos serviços, mas mudar o seu ângulo de visão, isso é bem difícil. Então os versos... o 32, Aham Sarvasya Prabhavu, o 38, Akama Sarva Kamuva, 103, Ishvara Parama Krishna. O verso estudado é Jaya, pelo qual, né, Jaya, Atma, o eu, Suprasidyati, completamente satisfeito, né? O Haribhakti 188, 190. Existem 32 classes de mantras relacionados ao Gopala Krishna, mas este é o rei de todos os mantras. Ao melhor dos sábios, não, no Samohana Tantra, esse mantra tem sido escrito como a Suparshana, ou o mantra da bem-aventurança. Você deveria cantar esse mantra secreto durante o regime do reino de Manu. Purandara tem alcançado o posto de Indra por cantar esse mantra. Ele recebeu o mantra do Senhor Vishnu, então se tornou regente dos planetas celestiais. Filosofando ainda que a salvação não chegue, quero ser digno dela a cada momento.